Ciclos biogeoquímicos. Lavoisier já dizia que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O que é um ciclo biogeoquímico? É a transferência de elementos químicos entre seres vivos e o ambiente. Bio, seres vivos. Geo é a terra, o ambiente. E químicos, os elementos, né? Então é um ciclo porque circula, passa de um para o outro. Como principais, nós temos ciclo da água, ciclo do oxigênio, ciclo do carbono e ciclo do nitrogênio. O que é necessário para que ocorra um ciclo biogeoquímico? Um reservatório daquele elemento, seja na atmosfera, no ar, hidrosfera, na água, ou crosta terrestre, que é a Terra. Tem que ter a existência dos seres vivos participando e a movimentação do elemento pelo ambiente e seres vivos de um ecossistema. Eles são classificados em gasosos, quando a fonte do elemento químico é a atmosfera. Ele está em sua forma gasosa. Ou sedimentar, quando o reservatório dele é a crosta terrestre, a Terra. Nos ciclos biogeoquímicos, existe uma garantia daquele elemento ser utilizado e estar depois disponível para uso novamente. O que é que influencia na velocidade? O ciclo gasoso é mais rápido que o sedimentar, passando pela terra. Há o crescimento dos seres vivos e a sua decomposição. Então, influencia na velocidade desse ciclo. O ciclo da água, também chamado de ciclo hidrológico, é a transferência da água entre a atmosfera, solo, águas subterrâneas e os seres vivos. Ele influencia nas condições climáticas do planeta. Como se transfere a água? Pela evaporação dos corpos de água para a atmosfera. Os corpos de água são rios, lagos, mares. A evapotranspiração, que é a nossa transpiração, nosso suor. As plantas também têm transpiração. A precipitação, que é a chuva, né, da atmosfera para os corpos de água e solo. O escoamento do solo para rios, lagos, mares. A infiltração, quando a água entra no solo para as camadas profundas, aqueles aquíferos, reservatórios de águas subterrâneas. Nós temos o pequeno ciclo, quando a água só passa pelo ambiente, e o grande ciclo, que envolve a passagem da água pelos seres vivos. Ciclo do carbono. Em toda a matéria orgânica nós encontramos carbono. Quando vocês fizerem o terceiro ano de química, vocês vão estudar só o carbono. Ele está nas proteínas, carboidratos, nos lipídios, nos ácidos nucleicos que formam o nosso DNA, tá? E também nas enzimas, tudo que é orgânico, o carbono está. Ele é fixado pela fotossíntese dos vegetais e é liberado através da respiração, combustão, que é a queima, e a decomposição.
Aí você tem um esquema, a fotossíntese é a seta que entra na matéria orgânica e a matéria orgânica primeiro é o vegetal, através da alimentação passa para os animais e outros seres vivos, e aí ela é devolvida para a atmosfera através da respiração, combustão e decomposição. Nós estamos aumentando a quantidade de carbono na atmosfera pela atividade industrial, a queima de combustíveis fósseis, gasolina, querosene, essas coisas, as queimadas e desmatamentos de áreas florestais. Então, o gás carbônico, CO2, na atmosfera, ele aumenta a retenção de calor. Em consequência, aumenta o efeito estufa. Efeito estufa, ele existe no planeta desde que nossa atmosfera foi criada há bilhões de anos. Por isso que nosso planeta é habitável. Por isso que nós temos um certo limite de temperaturas no planeta. Existem planetas que não têm atmosfera, que o lado voltado para o Sol chega a 400 graus centígrados, enquanto que o outro lado de sombra naquele momento chega a aproximadamente 200 graus negativos. Então, graças à nossa atmosfera, esse estufa, né, nós temos um clima, uma temperatura adequada à vida, o nosso planeta. Mas nós estamos aumentando essa quantidade de calor no nosso planeta Terra. O ciclo do oxigênio, ele entra pela respiração, né, e é devolvido para a atmosfera através da fotossíntese. Os vegetais pegam gás carbônicos, processam, fabricam os alimentos com sais minerais e água e devolvem para a atmosfera o oxigênio. O nitrogênio. Esse nitrogênio é um elemento químico importantíssimo porque ele constitui os aminoácidos que irão constituir as proteínas e os ácidos nucleicos que irão formar o nosso DNA. Bom, nós temos 78% da atmosfera de nitrogênio. Só que não podemos utilizá-lo diretamente. Ele não entra em nosso organismo através da respiração. Existem bactérias especializadas para fixar esse nitrogênio direto da atmosfera. Essas bactérias, elas vão se unir a raízes de plantas e através da alimentação é que nós vamos adquirir o nitrogênio. Primeiro eles pegam o nitrogênio N2, que é o gás nitrogênio, transformam em amônia, de amônia em nitritos, de nitritos em nitratos. Em nitrato, na forma de nitratos que eles entram no corpo dos animais e dos vegetais, que são absorvidos. E aí existem bactérias para todos esses processos. Existe uma bactéria especializada em transformar nitrato em gás nitrogênio novamente. Então, todo o ciclo do nitrogênio depende de bactérias especializadas. Aí vocês veem um gráfico, né, todo o processo da fixação do gás nitrogênio, né, e a devolução para o ambiente. Através das plantas que eu falei, são as leguminosas. As leguminosas são feijão, soja, tá?
Aquelas plantas que têm vagem, formam vagem, são chamadas, classificadas como leguminosas. Nas raízes delas que as bactérias se associam para fixar o nitrogênio gasoso para que nós possamos aproveitá-los através dos alimentos e formar as proteínas do nosso corpo. Ok? Até a próxima aula.